lá para 9,6. Opa, e aquilo às 3 da manhã garanto que aquilo é um choque no corpo. Eu recordo que a PT na altura, ainda deve ter hoje, não deve ter perdido, mas quando ele era CEO daquela empresa, aquela empresa tem 80 milhões de clientes. E agora põe-te no mindset do líder, põe-te no mindset do homem que olha para baixo e vê os 80 milhões de clientes e pensa: às 2 da manhã, vai lá a minha assinatura de e-mail, vê lá 91, mas porquê que este tipo ainda não é meu cliente? Eu no dia a seguir liguei-me porque aquilo foi mesmo um soco no estômago. Eu não percebo porque é que um homem destes tem necessidade de fazer isto, porque ele não tem necessidade. Quem tem 80 milhões não faz cliente de captação peça a peça, mas ele fez. Depois no dia a seguir eu liguei-lhe e disse: olha, você tem que me explicar isto porque eu estou muito confuso, eu não percebo o que é que significa. É porque é comigo, porque sou especial, eu acho que não é. Explique-me isto. E ele disse: isto é um hábito que eu tenho. Cada sítio onde eu entro pergunto se há ABT. Se não houver, digo que vou embora se eles me puserem no dia seguinte. Pelo menos garanto que faço a minha parte. Eu não sei se ao enviar o teu e-mail, Miguel, tu ias converter e tornar-te meu cliente. Sei é que se não o fizesse, tu não ias. Então uma das coisas que eu acho que é mais importante para o êxito de uma carreira é esta ideia de todos os dias irmos buscar mais um cliente. Vocês viram quantas sobremesas é que o Joaquim está a experimentar? Quantas são? 300. 300 e? Então. 356. Ele podia ser só o melhor do mundo numa, mas todos os dias está a tentar empurrar ao limite, todos os dias, mais uma. Eu acho que esta é uma das grandes lições que nós podemos ter para as nossas carreiras e equipas. Mais um, não atires a toalha ao chão demasiado cedo. Eu não acredito na ideia dos 170%. Eu fui um especialista durante algum tempo a queimar equipas, porque tenho um ritmo de trabalho um bocadinho acelerado. Eu parece que acordei e nasci ligado à ficha e vivo ligado à ficha todos os dias. Durmo muito poucas horas. Acho que cada um tem o seu equilíbrio. Há pessoas que ao fim de 5 horas estão cansadas, há pessoas que ao fim de 12 ainda estão bem. Portanto, o equilíbrio é muito relativo. Mas uma coisa que eu gosto de fazer com os meus é exatamente isso. Mais um. E 170% não funciona. Eu acho que funciona 101%. Eu neste momento estou a treinar para daqui a 2 meses, exatamente 2 meses, vou para o Tibete escalar a 6.000 e tal metros. E aquilo dá para morrer. Na verdade, aquilo... há gente que morre pelo caminho. Há 5 meses que eu estou a treinar e, portanto, eu acho que 7 meses de treino me vai fazer ficar seguro e bem. Mas aqui há um tempo atrás, o meu treino passa por boa parte de todos os domingos fazer 15 km a subir, mas aqui há um tempo atrás, sem estar preparado, tive a feliz ideia de mandar para o meio dos Jerez e em vez de fazer 15 fiz 24. Long story short, na segunda-feira fui trabalhar ao meio-dia porque eu conseguia andar naturalmente. Foi um literal só tomar essa perna. Portanto, não tens de fazer 170%, tenta fazer 101%, sem deitar a toalha ao chão demasiado cedo. E por fim, este senhor que vocês todos conhecem e que é um homem inteligentíssimo, é o Dr. House. Vocês já viram um episódio certamente dele? Há uma coisa que eu acho que se vocês virem daqui para a frente vão ficar a explorar esta ideia, que é, boa parte dos episódios do House não é dar respostas, é fazer perguntas. E eu acho que em Portugal nós somos extraordinariamente maus a fazer perguntas, é uma das piores coisas que eu vejo na nossa pedagogia. Eu dou aulas, e a minha mulher também, e a minha mãe é professora, e a minha irmã pequenina é professora. Vimos uma família de pedagogia, eu acho que é a profissão mais importante de um país. Aliás, há dois anos atrás eu fiz 2 meses de Japão e há uma única pessoa no Japão que não tem de se curvar perante o imperador, que é precisamente o professor. É tão importante esse ponto. E se vocês repararem, as pessoas têm medo de fazer perguntas porque nós dizemos às pessoas que quem faz perguntas é estúpido, não é? Porque não sabe as respostas. Eu acho que muitas coisas incríveis acontecem na tua equipa quando tu fazes perguntas. Eu tenho um hábito com as minhas equipas que é responder a uma pergunta com uma pergunta sempre. E a dada altura eles começam a pensar que cada vez que eu vou fazer uma pergunta ao Miguel, o tipo faz-me uma pergunta. E depois eu dou-lhe uma resposta e ele faz-me outra. Então as pessoas começam a perceber, peraí, que pergunta é que ele vai fazer a seguir? E depois começam a antecipar as perguntas. E porque antecipam as perguntas, encontram elas as respostas, que usam de me chatear e sentem-se muito melhor e mais autonomizadas. Acho que é uma das coisas mais importantes de uma equipa, é saber fazer perguntas. Porque às vezes são as boas perguntas que te levam às grandes respostas. A Marie Curie é a única mulher ou a única pessoa no mundo até hoje que ganhou 2 Nobel em disciplinas diferentes, Física e Química. E a Curie dizia que a competência mais fundamental e categórica de um cientista é a sua competência para fazer repetidamente novas e melhores perguntas. E a ideia é esta: vocês que vão começar a carreira agora, se tu procuras todos os dias as mesmas perguntas, vais ter todos os dias as mesmas respostas. É preciso ter, se calhar, um objetivo ambicioso que diz que nós temos que experimentar sobremesas não sei quantas todo o ano para garantir que no meio daquelas experiências todas que nós fazemos, algumas são novas, são extraordinárias e são memoráveis. E isto é uma competência, ou seja, desenvolve-se. Competência é tudo aquilo que pode ser treinado, tudo aquilo que pode ser desenvolvido. E as perguntas, como a memória, pode-se desenvolver. Porque há muitos de vocês aqui que pensam, há tipos que têm boa memória, há tipos que têm má memória. Aquele tipo sabe 125 números, deve ter uma grande memória. Horrível, eu não faço nada com memória.
Eu sou como as crianças, se não está escrito não é para fazer, portanto eu nunca confio na memória. Mas desenvolve-se, treina-se. E a capacidade de fazer perguntas também. E quando tu fazes boas perguntas, encontras boas respostas. Dou-vos um exemplo que é este projeto, que eu comecei há 3 anos atrás com uma equipa maravilhosa e muitíssimo melhor do que eu, éramos só 3 na altura, e a nossa premissa foi esta: para trabalhar para pessoas como eu, que é aquela idade, e para pessoas como o Joaquim. Então o nosso ponto de vista foi este: espera aí, se este ramo do Joaquim, agora vais começar a pensar, mas porquê é que este tipo está a pegar comigo? Pá, foste a única pessoa que eu perguntei o nome, portanto eu digo, eu vou usar todos os exemplos, ok? Ok, está a ficar vermelho, inclusivamente. Portanto, tem que haver aqui uma forma diferente das pessoas se apresentarem ao mercado, porque esta ideia dos currículos é velha, é gasta, não acrescenta valor, rouba muito tempo, muito dinheiro às empresas e aos candidatos talentosos também. A professora está ali a abanar, deve sentir e ver isto todos os dias. Então a nossa premissa foi esta: espera aí, se eu pegar no conceito do ídolos, todos vocês conhecem aqui, certo? E aplicar o ídolos ao mercado de trabalho, o que é que pode acontecer? Uma pergunta radicalmente nova. Pergunta nova, respostas novas. Então desenvolvemos um programa de 2 dias que permite a pessoas como o Joaquim estarem 2 dias a trabalhar e no segundo dia tem 120 empresas a quem se apresentar. Ele senta-se, durante 2 minutos faz um pitch a 4 pessoas assim: CEOs e presidentes executivos e diretores de muitas coisas. E toda a gente disse que eu era estúpido, que não dava. Podes passar o slide? Temos 550 empresas até hoje, em 3 anos. 550. Tivemos 3 mil miúdos como o Joaquim nos bootcamps. Fazemos 1 ou 2 por mês, todos os meses. O ano passado fizemos 15, este ano vamos fazer 17. Até hoje nós já criamos 1050 postos de trabalho de pessoas como o Joaquim. Num país onde supostamente não dá, não faz, não acontece, 1050 não é tímido, não é pouco. E começou com uma boa pergunta. Eu acho que a grande vantagem deste projeto para mim é uma coisa fundamental. Quem é que aqui tem televisão em casa, por curiosidade? Pois, vocês andam a morrer prematuramente e não sabem bem porquê. Se calhar é por causa da televisão. Deita fora, não vejas, isso não te ajuda. Eu não estou a dizer, nem a sugerir que o que dá na televisão é mentira. Estou a dizer é que há um mundo, paralelamente, em Portugal, que acontece, que existe todos os dias, mas que não vai à televisão. Estes miúdos com quem eu estou no bootcamp são os putos que estão a curar o tumor do meu pai. São as empresas que estão a crescer a 2 dígitos. São as pessoas que estão a fazer carreiras fantásticas e que estão a acreditar menos nos limites. E eu acho que nós, ao limite, só temos que resolver um grande problema. Um grande problema, que é esta imagem que nós temos aqui, é com este tipo que nós temos que acabar. Conhecem este homem? É o Sebastião. Eu acho que este homem come-nos tudo em Portugal. Eu acho que esta responsabilização que nós temos é errada. Esta ideia de que vai chegar um dia e uma criatura que nos vai salvar a todos. Que se não for aquele senhor que é extraordinário e tem uma carreira fantástica, dá trabalho a esta criatura, ele nunca vai ter uma carreira como a dele. Eu acho que isto é fundamentalmente errado. Eu acho que nós não devemos ficar à espera. A minha mãe é professora e a coisa que ela mais critica é o comportamento que ela tem vindo a identificar nos últimos 5 anos, sobretudo, que é: o pai mete o menino à porta da escola, vai buscar às 7 da tarde e pelo caminho a minha mãe que se arrasca e faça tudo. Ensina a ler, a escrever, a pensar, a ser bom homem ou boa mulher. Eu acho que isto é errado. Eu vejo muita malta nas empresas que diz: o chefe que me lidere, o chefe que me motive, o chefe que encontre recursos, o chefe que faça aquilo que eu preciso e que me dê o que eu preciso para crescer e ser grande. Eu acho que isto é errado e nos faz crescer radicalmente pouco. Eu acho que a solução é tão simples quanto esta. Eu tive um pai mesmo extraordinário, tive e tenho, ainda tenho. E o meu pai é militar. Eu fui à tropa todos os dias da minha vida, gente, todos, sem exceção. Não me dure. Para o meu pai chegar à hora é chegar um quarto de hora mais cedo. Para o meu pai sair de casa com a cama por fazer não vai correr bem, porque ele vai à rua, pega tipo as orelhas à frente de toda a gente e vai lá fazer a cama, porque ele achava que o dia se começa a vencer com vitórias, e aquela é logo a primeira. Então aquilo que o meu pai sempre fez comigo foi: queres, compra, queres, faz, desenvolve, desenrasca. Então eu acho que este é o princípio mais fundamental da minha empresa. É o primeiro valor da SPAC. Nós não temos aqueles valores corporativos muito corporate, não é? Independência, transparência, rigor, honestidade, autonomia, tudo treta. Tudo treta. Tudo palavras muito bonitas que ficam muito bem no mission statement, mas que depois nunca se transformam em comportamentos reais com as equipas, com os stakeholders, com os clientes e com os parceiros. A mim, a coisa mais importante na minha empresa, e o primeiro de todos, é este. E isto às vezes parece um apelo ao individualismo, mas não é, é o oposto. O É Comigo sugere que tudo que acontece na tua equipa, na tua cozinha, és tu. Não interessa se é o chefe, se é o cozinheiro que chegou há um quarto de hora, se é o estagiário que nem sequer começou a cozinhar para lavar pratos. Não interessa. Se acontece na nossa cozinha, se alguém na nossa equipa tem um problema, é um problema de todos. Porque a tua equipa vai ser tão mais forte quanto a tua pessoa mais fraca. Portanto, numa equipa, toda a gente é importante. Portanto, nós temos que desenvolver as competências de todos, não é apenas das estrelas, é de todos. E a parte do eu resolvo é precisamente essa convicção de que amanhã é melhor do que hoje.
A segunda vez é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda e a quarta, a partir da quarta são todas boas. Quando nós falamos de resolver, é esta a ideia fundamental. Tu trabalhas para um hotel, ou para uma cozinha, ou para uma empresa, ou com uma empresa, com um hotel, com um chefe. É porque eu acho que as pessoas que trabalham para os outros trabalham pouco. Eu acho que as pessoas que trabalham para os outros crescem pouco. Porque se eu acreditasse, se eu trabalhasse com este senhor, e se eu acreditasse que quem mais beneficia com o meu talento, com o meu investimento, com a minha intenção, com a minha fúria, é ele, eu se calhar não dou tudo aquilo que tenho dentro de mim. Então é o grande apelo, que eu acho que é o desafio desta geração, e é a coisa que eu passo aos meus miúdos, é exatamente isso. Trabalha para ti com os outros. Ser tu o CEO da tua vida, da tua carreira, faz tu acontecer as tuas coisas. Por isso é que eu, quando recruto, a coisa que eu procuro sempre, primeiro, antes dos neurónios, antes da cognição, antes das notas, procuro sempre uma coisa fundamental, que é paixão, que é entusiasmo. Porque quem gosta do que faz, faz mais. E se faz mais, faz melhor. E se faz melhor, vale mais dinheiro. Se vale mais dinheiro, posso vender mais caro. Se posso vender mais caro, pago mais às minhas pessoas. Se lhes pago mais, posso contratar pessoas melhores. E isto é um ciclo. E acontece todos os dias. Eu acho que paixão é a coisa mais importante de uma carreira. Porque nos leva até metade. Metade é paixão, mas metade é trabalho. Eu não acredito em grandes carreiras sem trabalho. Há pouco tempo atrás, no Bootcamp, nós tivemos o Fernando Santos, o treinador. E toda a gente queria saber como é que é treinar estrelas, como é que é treinar o Ronaldo. Como é que no balneário, quando tu estás a perder, o que é que tu dizes à equipa? E eu perguntei-lhe, depois daquilo ter acabado, ó coach, é mesmo verdade aquilo que se diz sobre o mestre, sobre o Ronaldo? É mesmo verdade? É mesmo verdade que o tipo treina com pesos nos pés? É mesmo verdade que o homem passa horas em frente a uma baliza a dar pontapés numa bola a garantir que ela bate naquele sítio certo? É mesmo verdade que o tipo tem pesos nos pés? Porque eu já tinha lido sobre isto. E o tipo diz que é verdade. E a vantagem do Ronaldo é exatamente essa, ou uma das, não é? O gajo tem pesos e treina com pesos nos pés. Quando lhe tiras os pesos, ele não corre, não é? Ele voa, por isso é que ele não mais. Mas não é mito, não é marketing. Foi o que ele me disse, é que não é marketing. Eu nunca trabalhei com uma criatura tão profissional quanto aquela, porque ele tem o talento que tem, mas parte do talento dele é perceber que o talento exige trabalho, exige intenção. E eu acho que esta é que é a grande diferença. Independentemente do que os outros dizem. Eu acho que muitas vezes nós nos esquecemos do que é paixão. E paixão é uma coisa simples. Quem é que é casado? Por curiosidade. Ok. Os senhores casados, o senhor é casado? Já foi. Pois, a sua profissão não dá para ser casado. Eu percebo isso. É como a minha, também não dá. Muito trabalho, muitas vezes estão casados. Tentem recuperar atrás no tempo, se calhar aqui há alguns anos, outros mais, aquele momento em que tu conheces aquela pessoa e o teu corpo começa a tremer por dentro e tu começas a ver planos a dois para o resto do futuro. Ainda não tinhas fechado o negócio e andavas naquela fase mágica maluca. Vocês lembram-se dessa fase extraordinária? Claro, quem é que disse claro? Ok, eu estou a ver pelo seu sorriso que está a lembrar. Okay. Se vocês tentarem recordar hoje e for para casa, pensem um bocadinho nisto. Porque há tipicamente uma correlação. A minha área de formação é psicologia, foi isso que eu estudei. A minha tese foi sobretudo em motivação, não diria motivação, mas o que é que move diferentes pessoas? Porquê é que este senhor é um dos melhores chefes do país e porquê é que esta pessoa aqui se pode vir a tornar um dos melhores do país? Que processos, métodos, táticas, estratégias, o que é que ele tem a dizer ele próprio para se tornar um grande profissional? Foi aí que eu estudei. Há uma correlação fortíssima entre entusiasmo e paixão e resultados. Simplesmente por uma regra muito simples. Nós às vezes, e sobretudo a malta nova, e para aqueles novos que estão aqui, muitos de vocês têm uma fixação grande que é a ideia de eu quero fazer uma coisa que eu gosto. Mas tu podes fazer uma coisa que gostes, mas muito do teu trabalho vai fazer coisas que não gostas, ponto. Mas é uma coisa particular. Eu acho que hoje em Portugal é um daqueles momentos que nós nos socorremos muito de tudo aquilo que existe à nossa volta. Esquecemos que carreiras grandes toda a gente tem, ou muita gente pode ter, que o mercado é duro e difícil como se calhar nunca foi, vem em leão e come gente. E há dois tipos, e um está a calçar sapatilhas, como eu, está a meter sapatilhas nos pés. E o leão está a fazer barulho, porque vem atrás da floresta, está a fazer um barulho imenso. E o outro está a dizer, está-me a ver a calçar sapatilhas à pressa, e está-me a dizer, ó Miguel, não vale a pena, pá, isto estás a calçar sapatilhas, isso não vale a pena, tu não vais correr mais que o leão. Eu estou a dizer, olha, eu não tenho que correr mais que o leão, pá, eu tenho que correr mais do que tu, não é? O leão vai comer alguém. Eu vou ser eu não posso ser. E se calhar em Portugal, nem toda a gente, desculpem a minha ignorância, mas eu se calhar chefes portugueses, conheço aquele senhor visualmente, conheço mais um ou dois visualmente, mas por nome conheço, por exemplo, o Avilas. Se calhar uma pessoa até da minha geração, uma pessoa... Se calhar em Portugal nem toda a gente pode ser extraordinário como ele e ter as estrelas que ele tem e os restaurantes que ele tem.
Mas a verdade é que há pessoas que podem ter. E se eles podem, porquê é que eu não posso? Porquê é que vocês não podem? Há um homem que eu adoro, que é o Sr. Tomás Correia, o presidente do Montepio. O Sr. Tomás, aos 21 anos, era mecânico, era chapeiro, trabalhava numa oficina com as mãos no óleo. Aos 57 tornou-se presidente do banco. Se ele conseguiu, e vem de uma aldeia como eu, porquê é que eu não posso? Que mito é esse que nos impede de crescer e fazer mais? Quem é que nos anda a roubar um bocado desse entusiasmo e dessa vontade de fazer mais? É por isso que eu acho que é preciso deitar fora a televisão. Porque se vocês olharem para trás no tempo, aquela ideia que nós temos dos descobrimentos é um bocado errada. Se vocês lerem a primeira aldeia global, que foi escrita não por um português, infelizmente, mas é um livro lindíssimo sobre nós. Todos devemos ler. Porque ias aprender coisas deliciosas como o chá, as tulipas na Holanda fomos nós portugueses. O chá das 5 na Inglaterra fomos nós portugueses. As armas de fogo no Japão fomos nós portugueses. A tempura no Japão fomos nós portugueses. Imensas coisas que nós fizemos por ali fora. E devia-se ler. E uma coisa que se vocês lerem um livro vão perceber extraordinária é que os descobrimentos não foi um dia. Dom João II acordou, ali em Belém, acordou, olhou lá para fora e disse: sinto-me expansionista. Eu acho que o caminho é para o mar. Não foi isto. Os descobrimentos é sobretudo aquilo que nós fazemos mesmo muito bem em Portugal, que é o que nós temos o desenrascanço, não é? Descobrimentos é sinónimo de estratégia de resolução de problemas, porque nós temos ingleses em cima, mouros em baixo, galegos à direita, só dava para a água, não dava uma lado, tudo dizer ao mar. Eu acho que hoje é exatamente o mesmo. Eu acho que é isso que nós estamos a fazer hoje. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na psicologia, se quiserem, foi exatamente isto. Eu estive lá 5 anos e paguei uma lição mesmo cara. E a lição mais cara que eu trouxe da psicologia foi: comportamento gera comportamento. Eu não estou aqui a sugerir o kumbaya, não é? Eu não estou aqui a sugerir que se todos dermos as mãos, vou ter uma empresa de 50 milhões. É o Joaquim disse a da altura que eu queria ter a minha empresa e tudo mais. Ele pode ficar todo dia no sofá a dizer: se eu tivesse 50 milhões, quando eu tiver 50 milhões, não vai acontecer. Isso está fora da questão. Mas uma coisa que tu percebes na psicologia é que muito do que acontece na tua vida está correlacionado com o teu entusiasmo físico, com o teu corpo. Há um bocado estava um senhor lá fora, eu uso muitas vezes este exemplo, mas estava um senhor, isto foi há meia hora, foi extraordinário, a perguntar para o outro nas escadas, porque eu fui para o auditório errado, e nas escadas estava um senhor a falar para o outro: e então como é que vais? Epá, vamos andando. Isto é todos os dias. Então como é que está? É vidinha. Nunca pior. Um dia de cada vez. Então como é que está tudo? O pior argumento de todos, não é? Haja saudinha! Acho que isto é tão errado. Façam um teste simples. Há um teste que eu convido toda a gente a fazer porque não tem que se pagar. Muitas das coisas que melhoram dramaticamente a tua vida não tens que pagar por elas. Essa é uma das coisas mais fundamentais de tu aprenderes a falar contigo. É porque às vezes nós falamos português para fora, mas falamos chinês para dentro. Não fazemos a mínima ideia qual é a nossa língua neurológica, como é que o nosso organismo pensa, se comporta e que inputs é que ele precisa para ter uma atividade, se quiser, mais bem sucedida. Mas façam um teste. A próxima vez que te perguntar como é que tu estás, diz simplesmente: estou potente, rijo. A nota que se vai resultar. Eles vão petrificar. É uma coisa que acontece automaticamente. Param assim, pai. E depois não acreditam. Porque em Portugal é um crime ser feliz. Isto de ser feliz tem muito que se lhe diga. Quem é feliz e bem sucedido tem que estar caladinho, porque senão mais cedo ou mais tarde muita gente esfrega as mãos para aqui. Deixes de ser. Porque eu posso estar na miséria, mas melhor do que eu estar muito mal é ver alguém pior do que eu. É muito mal isto. Façam esse teste fundamental. Eu percebi-me disto, e quem tiver aqui médicos na família, perguntem-lhes isto: o que é o síndrome do estudante de medicina? Pelo menos é o nome clínico deste fenómeno. Quando eu estudei o DSM é a bíblia das patologias, ou seja, tudo o que faz mal à cabeça e afeta o corpo. Então tu começas a estudar um quadro psicopatológico que tipicamente tem uma descrição, dá-te um conjunto de critérios, imagina 10, se dos 10 tens 3, é moderado. Se tens 6, é severo e tens o quadro psicopatológico. Então tu começas a estudar tudo: hiperatividade. Ai, eu tenho isto! Depois começas a estudar crises de humor e labilidade. Eu tenho isto! Depressão pós-parto. Eu tenho isto! Tens tudo! Tens tudo! A dada altura tu começas mesmo a questionar a tua sanidade mental. E tu pensas: será que isto é comigo? E a dada altura o professor fez esta pergunta, acontece com toda a gente. Sobretudo com alunos de psicologia e com alunos de medicina, que têm que estudar patologias. Novamente, isto não sugere que se nós dermos todos muito as mãos e experimentarmos e dissermos com muita força aquela história do segredo e de outras coisas do género, que as coisas vão acontecer. Eu acho que não. Mas tu aumentas a probabilidade de encontrar, sobretudo, aquilo que procuras. Por exemplo, a Filipa do Rocheiro está grávida. Daqui a
Ela está de 4 meses, não sei se posso dizer, desculpa se não podia, olha, fica toda a gente a saber. E já agora parabéns para ti. Parabéns para ti. Mas imagina, ela está com 4 meses, portanto daqui a 3 meses, 4, se ela for com o marido dela a um centro comercial, vai acontecer uma coisa muito estranha com ela. Se calhar quem já foi com a sua esposa grávida ao centro comercial já viu isto a acontecer. É domingo, estás no centro comercial com a tua esposa grávida e de repente todas as grávidas de Portugal vieram àquele centro comercial. Não mudou. Os teus critérios de seleção simplesmente mudaram. Andas 4 meses a escolher um carro, vais a stands, vais fazer test drives, vais online, comparas preços, fazes tudo e mais alguma coisa. No dia que compras o carro, parece que toda a gente se lembrou de comprar o mesmo carro porque o teu carro está por todo lado. Não mudou a parte do automóvel português, simplesmente mudaram os teus critérios de atenção. E isto novamente é uma competência, treina-se. O que eu estou a dizer é que este rapaz que aqui está, ou estes que são todos da mesma idade, têm todos 18 anos, sensivelmente, ou 19, eles podem todos crescer com uma referência mediana na vida deles. Ou podem crescer com uma referência extraordinária e atípica na vida deles. E a quantidade de coisas que eles conseguem depende muito de quem são as referências deles. Há um homem que eu gosto particularmente, que é este senhor aqui. Podes passar, por favor? Que é este. Que é dia 6 de maio de 2007, que foi, para mim isto é que eu dou um módulo no MBA na Católica, um Master Executivo, uma espécie de um MBA na Católica no Porto. Não são miúdos, são pessoas de empresas e tudo mais, e eu às vezes brinco com eles e digo, olha, vocês não precisavam de gastar 15 mil euros a estudar o que é liderança. Iam ao YouTube e escreviam Mourinho, 6 de maio de 2007, e tinham o que é liderança em 3 minutos. Isto foi quando ele empatou com o Arsenal, deu vitória ao Manchester, o mundo todo a ver. Imagina, tu és o melhor do mundo, tens os olhos postos do mundo todos em ti, todos, que é uma pressão tremenda. Mas no minuto que o jogo acaba e que ele perde, e quando os sócios estão furiosos de pé para começar a fazer o que os sócios fazem, não é? A tirar cadeiras e enxovalhar pessoas, ele aproximou-se e fez este rosto da plateia. E eu acho que isto não é homem arrogante. As pessoas dizem muitas vezes que o Mourinho é um dos tipos mais arrogantes de Portugal. Eu acho que é o oposto. Se ele fosse tão arrogante, não fazia o que fazia para continuar a ser competitivo. Ele tem uma equipa que lhes fez um produto de software para que ele pudesse explorar configurações entre jogadores que outros treinadores não se lembram. Isto não é de uma criatura arrogante, isto é de uma criatura humilde, que tem a parede pintada até meio. Porque se eu este ano fizer exatamente aquilo que fiz o ano passado, eu não tenho a certeza de conseguir ter os mesmos resultados. E no minuto que as pessoas estão prontas a assobiar, ele faz este rosto. Eu acho que isto é o rosto de um tipo que diz, meus senhores, faz parte da vida, umas ganhamos, outras perdemos. Eu hoje perdi, mas amanhã tenho treino. Daqui a uma semana tenho jogo e daqui a um mês estou noutra final, seja ela qual for. E depois manda ouvir os jogadores. E esta é que é a parte dura. Esta é que é a parte da lição. Manda ouvir os jogadores e pediu palmas para aquela equipa, porque aquela equipa perdeu, mas pôs tudo o que tinha naquilo que estava a fazer. Aquele homem não está a fazer 3 sobremesas novas, está a fazer 300 e não sei quantas. Se calhar está-se a levar ao limite, o máximo, está-se a esticar todos os dias para tentar ser o melhor que pode. E umas vai conseguir. Se calhar vai haver sobremesas que ele faz que fazem aquele efeito merovingio e delicioso, aquelas pétalas a quebrar. Aquilo é tão bonito que eu nem sei como é que se come. Se aquilo não viesse ter alterado, eu acho que nem sabia comer aquilo, não é? É uma obra de arte tão exuberante que as pessoas devem olhar e devem pensar, mas isto é para comer ou para apreciar? Porque aquilo é quase um Delacroix, não é? Como está no Louvre a ver Delacroix, uma coisa que não é para mexer. Mas a verdade foi que eles puseram tudo o que tinham naquilo que estavam a fazer e eu acho que isto reconfigura totalmente as suas experiências. E às vezes, dos piores momentos. Eu, como vos disse há bocado, o meu pai está doente. E uma coisa que eu fiz com o meu pai durante algum tempo, quando as pessoas estão doentes ou gravemente doentes, elas gostam de receber desculpas e empatia dos outros, queixam-se muito. Então eu com o meu pai marquei um computador, um comportamento, aliás. Foi quando nós soubemos, peguei no telefone e fiz aquilo que eu sei fazer na vida, que é resolver. E resolver e ir à procura da solução. Mas uma coisa que eu fiz com ele durante algum tempo foi chegar a casa, estás de pijama, eu já te disse, pá, eu não como contigo pijama, e ir-me embora. E o dia a seguir chegas a casa e ele está novamente de pijama, eu já te disse, eu não como contigo pijama, é fazer isto 2, 3, 4, e à quinta o homem está vestido. E então diz-me a minha mãe que chegava ali às 7 da tarde, começava logo a ficar desconfortável. Quando tocava a campainha às 8, 8 menos 5, que até tremia o homem, até nem sabia o que havia de fazer. Mas ao fim de 7 meses disto, desta intensidade, desta força, desta persistência, deste entusiasmo, podes carpir o dia todo. Naquela hora que eu estou aqui contigo não podes, és duro, és forte, és competitivo, estás entusiasmado. Resolveu-se. Vai ser um doente oncológico para o resto da vida, mas passou por cima. A minha mãe acha que é por causa das rezas. Ele acha que é por causa dos médicos. Eu acho que é por causa do comportamento. Na verdade é um somatório de tudo. Mas tudo aquilo que eu li online foi que as expectativas determinam a performance. As pessoas que passam por cima de um trauma tão forte, tão duro, tão crítico, todas elas dizem que acreditar é metade do processo. E eu acho que isto muitas vezes nós podemos aprender com estas pessoas. Eu pelo menos reafirmei com ele.
Acho que a grande frase que nós podemos levar para as nossas carreiras todos os dias é exatamente esta. Perguntaste a ti, genuinamente, de forma humilde, de forma simples, se tu hoje fizeste o que podias, porque eu não sei como é que é o dia-a-dia deste senhor, mas eu acho é que muitos de vocês que estão agora com esta idade, dos 18, 19, 20, 25 anos, que eu mais me orgulho, que é a parede dos nossos pais e dos nossos avós. Eu gosto sempre de patinhos feios. Sempre que tenho que recortar, eu tenho que conhecer tudo sobre o teu pai, tudo sobre a tua mãe, os teus avós, quem são, de onde vêm, o que fizeram, que exemplos é que tu tens na vida e na família, porque o passado permite prever o futuro. E se na tua vida foi tudo fácil, os pais pagaram tudo, fico logo de pé atrás, começo logo a pensar, quando eu tiver que amassar com esta pessoa, ela começa logo, parte logo a toda a hora. Portanto, tenho reservas, gosto de gente que teve que trabalhar para si, ou pagar as suas propinas, ou fazer esforços mesmo difíceis, tipo 1h30 para ir estudar e outra tanta para vir. Gosto de gente que tenha feito o mesmo esforço. E uma das coisas que eu tenho como hábito na minha equipa é todos os dias, ao ir embora, ao descer, fazeres mesmo o que significa ser humilde. Ser humilde não é estar aqui e pensar que os outros são melhores do que nós. É por isso que nós dizemos que os franceses são arrogantes, porque eles estão aqui e pensam que estão aqui. Os portugueses é o oposto. Estão aqui, mas pensam que estão aqui mais. Isso não é ser humilde, é ser modesto. É ser pequenino. Ser humilde é perceber, é aqui que eu estou, sou estudante, é ali que aquele homem está, que é aquilo que eu quero, e sou eu que tenho que fazer o caminho, ninguém vai fazer o comigo. Isso é que é ser humilde, é perceber que tem que ser tu a dar o passo. Então a regra para mim na empresa é todos os dias ao sair, meter a cara na mão do pai ou do avô, ou da avó e perguntar se o meu pai estivesse cá hoje ia ter orgulho. Ia para casa a dizer, ora Bela, nós educamos aqui uma criatura, mesmo rija, este rapaz está aqui, está a trabalhar, está com o coração no sítio, está a fazer o que é preciso. Esta é que eu acho que é a pergunta dos campeões, fazê-la todos os dias, sem acreditar na tua memória. E se não fizeste tudo o que podias, não é problema. Não desanimes, faz amanhã, aproveita a oportunidade para fazer amanhã. Ser honesto contigo próprio, primeiramente contigo próprio. Nós temos uma regra na Spark, que é o mantra que está nas paredes todas, que diz: diz-me se eu tenho grelos nos dentes. E aqui é apropriado, porque vocês são os cozinheiros, não é? Então, fundamentalmente, o exemplo é tão simples quanto isto. Tu estás a jantar com uma rapariga que conheceste hoje, não é? Um congresso deste tamanho, tem imensa gente bonita. O Joaquim conheceu aqui uma rapariga. O Joaquim, naturalmente, para a semana vão jantar os dois. Ele está a meio do jantar, ela é linda, maravilhosa, está-se a rir das piadas dele, ou seja, ele está internamente a dizer: é isto que me vai pelo corpo, eu vou-me safar, isto está a correr bem, isto está a correr bem. Ela está a reagir, ela é empática, faz perguntas, é inteligente, super bem disposta, acha-me graça, isto vai correr bem. E a meio do jantar ela tem os dentes cheios de grelos. E agora o Joaquim entra em pânico, literalmente. A amígdala dele, aqui atrás no corpo caloso, começa a emitir sinais para o sistema nervoso e a dizer: vai para casa depressa, vai para casa rápido, isto não pode correr bem. Porque é uma lose-lose situation. Se ele diz, ela não gosta. Se ele não diz, ela vai ao quarto de banho, vê aquilo e diz: ai, este macaco não é de confiança, não é? A minha sugestão é: digam, o maior desafio de uma equipa é a honestidade e a confiança. Eu acho que as equipas não são locais para ser gente frágil. E eu acho que nós não devíamos procurar carreiras frágeis. Porque quem faz frágil racha preço. Eu tive um chefe que me ensinou essa lição. Para sempre ficou: quem entra pelo preço, morre pelo preço. Vocês, quando ouvirem alguém que vos diz: isto é muito difícil, perfeito. Se é difícil para nós, vai ser difícil para os outros. É a dificuldade que nos liberta dos concorrentes. Aquilo que aquele homem estava a fazer ali ao bocado de fácil não tinha nada. E por isso é que ele faz. Vocês não fazem. Essa é que é a diferença. É difícil. Se fosse uma sobremesa fácil, qualquer pessoa fazia. Não tinha 8 milhões de likes ou de visualizações. Qualquer pessoa fazia. Nós devíamos procurar carreiras difíceis, negócios difíceis, complicados, que dão trabalho, que não é pacífica a resolução. Esta é que é a diferença. E isso implica seres honesto contigo próprio. Olhares ao espelho e perceber se tens ainda ou não o que é preciso. Há um homem que eu gosto, que é o Babe Ruth. Uma coisa que importa dizer: eu não sei nada de desporto. O único desporto que eu faço é correr, porque só precisa de força de vontade, não é técnica, é tirar para a frente e andar enquanto puderes. Não há fintas, não há nada, é andar para a frente, não precisa. É andar em embalo, é anímico. O Babe Ruth é o pior beisbolista de sempre da história norte-americana. Strikeout é quando tu agarras no taco para dar 3, falhaste, strikeout, vai-te embora. O Babe Ruth tem mais de 1000. É o maior falhado de sempre da história do beisebol. É o pior tipo. Mas está no top 3 de home run. E esta é que é a parte singular e extraordinária. É um dos 3 melhores de sempre. Foi ele que inventou o termo home run. E se vocês lerem a biografia, ouvirem a biografia do Babe Ruth, ele diz uma coisa extraordinária: I don't play for second base. Quando eu tenho o taco na mão, em mim só há 2 cenários: ou vai para fora do estádio, ou não vai para lado nenhum. Não quero saber. Não quero saber.
calhar sou eu que estou enganado. Mas eu acho que é preferível tentar ser o melhor e não conseguir do que ser morno na vida toda, não é carne nem é peixe, não é vermelho nem é azul, é qualquer coisa híbrida, que é andrógeno, é estranho. O Lincoln é a mesma coisa. Se vocês lerem Lincoln, só foi presidente aos 51. À nona eleição. Falhou 8 vezes e persistiu. Eu pergunto-me, se estivesse aqui Joaquim, perguntávamos de todos, quanto tempo demorou a fazer aquilo? Quantas tentativas tiveste de fazer? Foi vezes que falhaste para conseguir fazer aquilo. Porque coisas extraordinárias implica falhar muitas vezes. E eu acho que isso é algo com o qual nós temos que estar confortáveis. A última ideia com que eu vos deixo é exatamente essa. Não confies nos teus sonhos. Nós passamos muito tempo a dizer às pessoas sonhar é importante, sonhar é importante. Epá, sabem o que é que acontece aos sonhos? Esquecemos deles. Eu todos os dias quando acordo nunca me lembro dos meus sonhos. Sei que sonhei, neurologicamente não há nenhum de nós que não sonhe. Todos nós temos atividade circadiana, todos nós sonhamos. Mas acho que os sonhos deviam ser transformados em objetivos. Essa é a diferença entre um objetivo e um desejo. Quando alguém ao pé de ti estiver a dizer eu gostava, para a pessoa estremece e diz, mas gostavas ou queres? Mas se é um desejo ou é um objetivo? É porque um desejo é uma coisa que nós dizemos aos amigos e fica porreiro e eles não nos vão pagar. Isso é porreiro. Um objetivo não. É uma coisa que nós estamos a fazer, para a qual estamos a trabalhar. Temos um roadmap. Temos um conjunto de ações que estamos a fazer. Essa é que é a diferença. Portanto, a próxima vez que estiveres a dizer ou a verbalizar ou a pensar qualquer coisa extraordinariamente grande com a tua vida, pergunta-te mesmo, isto é um desejo ou isto é um objetivo? É porque se isso for um objetivo, implica ter um plano, implica um conjunto de ações. Não sonha de noite, sonha de dia. Acho que essa é que é a grande diferença. O meu puto, como vos disse, tem aqueles 7 anos. Será que é por viver em Portugal que ele não pode ser admirável, ter uma carreira absolutamente extraordinária? Acho que muito do vosso trabalho é este. Eu invisto boa parte do meu dinheiro quase toda a viajar. A minha casa parece a casa de um universitário, que estava lá quando eu aluguei, ou que lá está. Não tem nada, não tem bibelôs, nem caçolos, candeeiros bonitos, não tem nada. Eu meto o meu dinheiro nas viagens. E seja no Japão, seja em África, seja aqueles 5 meses de backpack pela China, não sei quantos meses, Estados Unidos e América do Sul, por aí afora, se a coisa que tu te recordas sempre é do que comeste. Mais depressa do que comeste, do que propriamente das pessoas que conheceste. E vocês estão a trabalhar num segmento de mercado que mais está a crescer nos últimos anos, se vocês repararem. Agora, tu podes pensar, muito lamentavelmente, não há espaço em Portugal para chefes que vendem refeições a 100 euros por dia, mas podes ler isto exatamente pela perspectiva oposta, que é, eu estou a trabalhar numa das únicas indústrias que está a crescer, vai continuar a crescer. E depois podes também pensar, adicionalmente, na responsabilidade que significa seres um embaixador de Portugal. Porque as pessoas, quando chegam a Lisboa, ou quando chegam ao Porto, ou sobretudo quando chegam a Braga, que é o primeiro sítio onde elas vão, como é óbvio, quando elas vão a Braga, aquilo que elas se vão recordar, naturalmente, da simpatia dos autóctonos, indiscutível, mas vão se lembrar do que é que comeram, do que é que sentiram quando comeram. E tu podes pensar um cozinheiro, ou podes pensar um criador de arte. Esse papel é importante. Pensa todos os dias que no teu restaurante há uma cadeira, em cada cadeira tem um papel que diz 10M, que é há 10 milhões de tipos como eu que estão à espera que faças um grande trabalho. Porque quanto melhor for o teu trabalho, melhor é o meu, indiretamente. O grande desejo que eu tinha para vos deixar era exatamente esse. Pergunta se hoje fizeste o que podias, e se não pudeste, não fizeste, faz amanhã. Muito obrigado.